Eu quero convidar você, irmã, para você, tomar a palavra de Deus que você tem aí na sua casa, para que nós possamos, ler a palavra de Deus junto, e você que não tem, que você para um pouquinho o que você está fazendo, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Louvado seja amado e louvado seja amada o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais que a vestes. Palavra da salvação. Amado, e vai até o versículo 34, viu? Que você possa estar lendo a palavra de Deus. Você chega lá no versículo 33, é lindo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amado, o título da palavra de Deus aqui, da minha pelo menos, ela está marcando aqui vãs preocupações, as vãs preocupações. E deixa eu falar uma coisa para você que me ouve, que me vê. Quem não tem preocupação no seu dia a dia? Quem não é preocupado no seu dia a dia? A palavra de Deus, ela fala assim, que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai amar a um e odiar o outro, ou você vai dedicar um e desprezar o outro. Não podemos servir a dois senhores. Amado e amada de Deus, Jesus aqui ele faz umas comparação para que eu e para que você possamos entender das coisas espirituais. Ele pega aqui coisas materiais, coisas humanas, para que eu e para que você possamos entender a espiritual. Como é que você vai se dedicar às coisas do mundo e dedicar às coisas de Deus? Como é que você vai se preocupar com as coisas do mundo e ao mesmo tempo se preocupar com as coisas de Deus? Por isso que Jesus ele faz aqui comparações, ele usa até os passarinhos, os pardais, as flores do campo. Ele fala que os pardais não semeiam nem ceifam, mas eles têm o que comer, que as flores do campo, principalmente usa aqui flores do deserto, que não tem alguém que vai cuidar delas lá, mas mesmo assim, elas crescem, elas ficam bonitas, porque por detrás de tudo isso tem alguém que cuida, que nós não vemos, mas nós sabemos e muitas vezes nós não damos o braço a torcer a dizer quem é esta pessoa. Quem alimenta os pássaros, quem cuida das plantas, que longe da humanidade, tudo é Deus, irmão. Tudo é Deus, irmã. Então não tem como eu servir a uma coisa e servir a outra. Nós vamos deixar desejar os dois lados. É a mesma coisa você que tem um ministério. Você tem um ministério aí da pregação, o ministério da intercessão, o ministério das crianças, o ministério sacerdotal, o ministério... Vamos parar um pouquinho no ministério sacerdotal. Por que que os nossos sacerdotes, eles se optaram por uma vida celibatária e eles não constituem uma família, não têm esposa, não têm filhos, geneticamente falando? Para que ele possa se preocupar 100% com as coisas de Deus, irmão. Para que ele possa se preocupar 100% com as coisas de Deus, irmã. A preocupação do nosso pároco, do nosso sacerdote aqui, o nosso padre Toninho, é 100% com a comunidade de Sertanópolis. Ele não tem outra preocupação paralelo a essa, para que ele não possa se dividir
ele tem que ser 100% para Deus, 100% para a comunidade, quando se trata de coisas espirituais. A preocupação do padre Toninho é pastorear as ovelhas perdida, desgarrada, mas também aquela que estão no aprisco da comunidade de Sertanópolis, enquanto ele é pároco sertanopolense. Então eles optou pelo celibatário para ter uma preocupação exclusiva do anúncio da palavra de Deus, que é da comunidade. Imagine o padre Toninho casado, celebrando a missa, chega lá uma pessoa, padre, para tudo, corre lá para o hospital porque o seu filho acidentou, né? Ou a sua mulher, para tudo que ela foi ao hospital, está padre, deixa, né, ali a celebração e corre para o altar, ou aconteceu alguma coisa? Não, é 100%. Por isso que nós não devemos, amado, se você é ministeriado, fica com o seu ministério, não queira abraçar tudo dentro da igreja, porque você vai deixar a desejar um e deixar a desejar outro. Você não vai fazer coisa bem feita. Nem para um, nem para outro. Quantas pessoas que Ney, conhece, que chegou em nós e falava assim, olha, eu preciso de oração para arrumar um trabalho, eu preciso de oração porque a minha empresa não vai bem, eu preciso de oração para as coisas financeiras na minha casa, no meu trabalho, na minha empresa tá bem. Amado, Deus abençoa a empresa, Deus abençoa o trabalho, essa pessoa prospera, sabe o que ele faz? Sabe em qual bunda primeiro ele vai meter o pé? Na de Deus. Ele fica com o seu material, por isso que não vai servir dois senhores, você não consegue. Você não consegue servir o dinheiro ou a Deus, irmão. Então as pessoas optam pelas coisas materiais e abandonam Deus. Quantas pessoas que chegou, irmão, ora para que eu passe no vestibular, lá que eu passe no vestibular, ou para que eu passe na faculdade, a pessoa tá lá, fervorosa num grupo de oração, ou outro em grupo, ou outra na missão, na igreja, movimento, a pessoa passa no vestibular, sabe o que ela faz? Mete o pé na bunda de Deus. Agora eu não tenho tempo, irmão, para ir no louvor, não tenho tempo para ir para a igreja, porque eu tenho que estudar para a prova. Amado, quantas pessoas, eu conheço um monte, eu não vou citar aqui, né? As sorteironas, encaiadas da vida, irmão, reza para que pareça um homem de Deus na minha vida, e lá dentro da igreja servindo o Senhor, fazendo acontecer as coisas de Deus. Um rapaz vem, se encanta para aquela menina, e ela se encanta por ele, e ela casa, sabe o que acontece? Sabe qual bunda que vai chutar primeiro? A bunda de Deus. Eu só não vou dar nome aqui, mas aqui tem um monte. Irmão, arrumou namorado, casou, a empresa foi bem abençoada, cresceu, passou no vestibular, o primeiro que largou foi Deus, optou por abandonar Deus. Que não seja assim comigo e que não seja assim com você, irmão. Que nós possamos buscar, diz a palavra, em primeiro lugar o reino de Deus, porque todas as outras coisas Deus vai dar em acréscimo. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, que a tua empresa vai prosperar. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, que você vai ser bem sucedido na faculdade, você vai ser um belo de um profissional. Busca o reino de Deus, né? Que Deus vai colocar um homem bom, uma mulher boa na sua vida, sem você deixar as coisas de Deus. Mas quando acontece isso, quantas pessoas enfermas buscam Deus na hora que recebe aquilo que estão buscando de Deus? Pão em Deus, abandona Deus. Que não seja assim com você e não seja assim comigo. Amado, quantas bênçãos que nós já recebemos de Deus, quantas bênçãos que Deus tem para dar a cada um de nós, mas isso vai acontecer na tua vida se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A sua prioridade, a minha prioridade tem que ser Deus, irmão. A nossa prioridade tem que ser Deus, irmã. Enquanto a nossa prioridade não for Deus, nós vamos ficar dando murro em ponta de faca, né? As suas orações não vão ser frutuosas na sua vida. Amado, porque orar e rezar, qualquer um reza. Se eu ensinar um papagaio a rezar, ele vai rezar. Mas o que adianta eu rezar com a cabeça e não com o nosso coração? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Um dia nós pregamos, tivemos aí a alegria de pregar sobre esse versículo 33. Amado, isso dá um encontro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que você, o que eu, que desejamos algo de Deus, estamos buscando na nossa vida. Amado, se você estiver buscando o reino de Deus,
pode ter certeza que Deus vai honrar a sua busca. E se você ainda não está buscando, busca, que Deus vai honrar. O que Deus promete, Deus cumpre. Amado, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. E nos encontramos no altar do Senhor. Deus abençoe.